De um lado, o Brasil, do outro, o Paraguai. Uma fronteira de 1.300 quilômetros de extensão separa esses dois países. Uma região que atrai turistas e também muitos criminosos, principalmente contrabandistas e traficantes de drogas. Nos últimos anos, as cidades vizinhas do Brasil e do Paraguai sofrem com a violência entre facções criminosas que querem assumir o controle da região. Em um levantamento feito pelo jornalismo da Record TV, mais de 100 mortes violentas aconteceram nessa região só no ano passado, com a utilização de fuzis e metralhadoras. E muitas vezes os moradores são as maiores vítimas dessa guerra. Uma região dominada por rivalidades. Uma disputa forjada a fogo, sangue e mortes. Inocentes mortos ou mutilados. Um lugar que parece ter dono. O crime organizado. Não é a polícia. Não é a justiça. Não é o Ministério Público. É o crime organizado. A fronteira do Brasil com o Paraguai está em guerra. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Fronteira urbana entre Brasil e Paraguai. Uma cidade aparentemente calma, bem cuidada e cheia de mansões. Essa aqui, por exemplo, imita a mansão de Elvis Presley, o rei do rock, que pertence a um dos primeiros reis da fronteira, Fadi Jamil Jorges. Nos anos 70, Fadi Jamil, um sírio radicado no Brasil, fez fortuna ao contrabandear café e açúcar pelo Paraguai para burlar a política econômica brasileira. Condenado, recorreu em instâncias superiores e foi absolvido. Historicamente, lá na fronteira, sempre houve famílias que comandavam organizações criminosas muito assemelhadas às máfias, as conhecidas máfias. Para entrar em território paraguaio, basta dar alguns passos e pronto. Já estarás em Pedro Juan Cabaleiro. Essas cidades e mais alguns municípios próximos são a base de grandes traficantes de cocaína e maconha para o Brasil. É um mercado altamente lucrativo e os nossos vizinhos são peça-chave nessa engrenagem. Uma rápida circulada pelo lado paraguaio da fronteira, já fica evidente que a fiscalização parece não ser levada muito a sério. Essa rodovia se chama Rota Nacional número 5. A importância dela para o tráfico internacional é que os seus 577 quilômetros são uma das principais portas de entrada da cocaína, que vem de grandes países produtores como Colômbia, Peru e Bolívia, para entrar no Brasil, grande consumidor da droga. E é justamente por esta via terrestre que cruza o Paraguai que passa boa parte dessa mercadoria. Isso de acordo com as apreensões feitas do lado brasileiro. Como a fiscalização é fraca, a quantidade de droga que passa por aqui é grande. Com um alto volume, significa que se faz muito dinheiro com isso. E essa fortuna geralmente é disputada na bala. Hoje, principalmente a facção criminosa, o primeiro comando da capital, busca, em conflito com famílias ali radicadas, que tinham diversas outras atividades, disputar principalmente esse território. E para isso impõe, através de mortes, de violência extrema, esse conflito. O Domingo Espetacular apurou que no ano passado, 109 pessoas morreram de forma violenta por causa desta guerra na fronteira. 45 mortes no Brasil e 64 no Paraguai. A maioria das vítimas tem envolvimento com o tráfico, mas como em toda a guerra, inocentes também morrem. Os moradores das cidades sabem quem são os assassinos e isso aumenta o pavor de falar com a imprensa. Cara, só que eu tô notando que nenhuma família... Por que todo mundo tem medo de falar, velho? Que aqui a impunidade é muito grande, né? O povo tem medo, né, de se envolver.
28 de janeiro de 2020, integrantes do Comando Vermelho invadem uma casa onde está acontecendo uma festa e abrem fogo indiscriminadamente, matando não só um traficante rival, mas também a jovem Jéssica Nunes. A mãe não quis dar entrevista e o padrasto só aceitou conversar com o portão fechado. E o fato aconteceu no lado do Paraguai, né? Ela chegou viva no nosso hospital municipal, teve todo o suporte, foi um tiro de fuzil e... A sua esposa ficou muito inconformada, digamos assim, com isso? Todos nós, né? Toda a cidade, quando aconteceu, a cidade inteira parou, na verdade, né? Porque ela é uma menina muito querida, né? As mortes estão mais frequentes e os confrontos acontecem à luz do dia, em áreas bem movimentadas. Preste atenção neste vídeo de 20 de novembro do ano passado e ouça a quantidade de tiros disparados às 4 da tarde numa área residencial de Pedro Juan Cabaleiro. Júlia é a mãe de Brenda, outra vítima da guerra das facções. Uma das balas de fuzil ricocheteou numa parede e dilacerou o nariz da menina de 6 anos de idade. A bala disse que veio na parede e depois explodiu nela. Bateu na parede e explodiu no rosto dela. Rosto, aqui no narizinho, na mãozinha, um estilhaço ficou na nuca. Ela tá com uma balinha na nuca ainda? Não pode tirar, ficou um pedacinho. Não tira, não vai tirar para o médico. Ela entrou na loja, mãe, falou assim para mim, eu peguei ela no colo, a gente levou no hospital, ela falou comigo até chegar no hospital. Aí quando a gente entrou no hospital, ela apagou. Ela é muito forte, minha filha é muito forte. A família de Brenda só rompe a lei do silêncio porque está desesperada. Júlia faz questão de dizer que o que aconteceu com a filha foi um acidente, mas precisa de R$20 mil para a cirurgia de reconstrução do rosto da filha, que todos os dias se queixa para a mãe que está feia. Ela fala que não tô mais linda como antes, ela fala. Ela é muito vaidosa. Espelho, a gente tiramos tudinho o espelho que a gente tem em casa. Você tirou os espelhos de casa? Tudo. A pedido dela? Não, para ela não olhar mesmo. Porque eu conheço minha filha. Esse jornalista paraguaio trabalhou na região durante 27 anos e hoje mora nos Estados Unidos. Ele explica quando o crime organizado ficou tão violento na fronteira. Em anos anteriores, a fronteira tinha um chefão, tinha um padrinho da fronteira, e esse padrinho da fronteira era um cara que era da área, um cara que era da fronteira. E muitas vezes esse padrinho conhecia a família, os membros dessa família que seria assassinado. Então, muitas vezes eles negociavam, conversavam e chegavam a um acordo para não matar essa pessoa. O chefão nesta época era Jorge Rafat, um fazendeiro que virou narcotraficante e assumiu o controle quando Fad Jamil se afastou da região foragido da justiça. Com Rafat no poder, as facções brasileiras não conseguiam se estabelecer. A principal liderança do PCC para assuntos no Paraguai, ele fala que antes da morte do Rafat, eles não conseguiam colocar ninguém naquela região. Eles colocavam o Rafat na tala. O domínio de Rafat durou até 2016, quando essas imagens chocaram o mundo. Jorge Rafat foi brutalmente assassinado dentro de um carro blindado. Os pistoleiros usaram uma metralhadora capaz de derrubar uma aeronave. O carro foi perfurado por dezenas de tiros. Rafat teve uma morte quase instantânea. Com a morte do Rafat, há uma disputa hoje verificada de facções para ter o controle. Uma disputa violenta, sem regras e sem respeito à vida de ninguém. Esse pessoal chegava aqui, não conhecia ninguém na fronteira. Então, se alguém se intrometia nos negócios, a primeira coisa que o cara falava, mata eles.
e essa violência começou a se expandir na fronteira. Em 2020, a situação estourou de vez. Até que no dia 9 de janeiro deste ano, a polícia paraguaia prendeu Giovanni Barbosa da Silva, o Bonitão. Liderança do PCC na fronteira, ele é um dos responsáveis pelo aumento do poder da facção por lá. A prisão é cheia de controvérsias, como a demora em avisar as demais autoridades. Isso deu tempo para uma tentativa de resgate com mais um apavorante tiroteio. Fontes da inteligência da polícia brasileira suspeitam de uma negociação frustrada de propina entre criminosos e os policiais paraguaios. Já as autoridades do Paraguai se recusam a falar sobre essa investigação. Mais uma vez, um inocente pagaria a conta. O paraguaio Dario, de 34 anos, estava passando de carro na avenida e foi surpreendido pelo tiroteio. Senti a bala e me assustei assim que sangrou. Pensei que fosse morrer e pedi a meu amigo que cuidasse da minha filha. Só pensava nela neste momento. A bala ainda está alojada nas costas. Por muito pouco, ele não ficou paraplégico. Foi por milímetros. Estivador no Porto Seco, ele agora não tem a menor chance de voltar a trabalhar descarregando caminhões. Mais um sobrevivente desesperado por ajuda, já que não pode contar com o sistema de saúde paraguaio. Ele precisa de R$12 mil para mais uma cirurgia. Se inocentes são pegos de surpresa, imagine aqueles que se arriscam a aplicar a lei contra esses criminosos. Em 2009, Ramon escutou uma batida na rua de trás de casa, também em Pedro Juan Cabaleiro. Saiu para ver o que era. Uma pessoa tinha sido morta, atropelada. Como era chefe do departamento de trânsito, pediu uma investigação rigorosa para prender o atropelador. Eu fui à delegacia e falei com o chefe de polícia da época. E perguntei para ele, cadê o homem que acidentou o rapaz e quem era? Aí ele me falou, é o Peter Quevedo, quem fez o acidente. Quem era o Peter Quevedo? Na época era um dos chefões da máfia. Então eu falei para o chefe de polícia, você vai trazer ele como uma pessoa qualquer, tem uma pessoa falecida aqui e tem que fazer justiça. Aconteceu o atentado. Aqui o preço da justiça é caro e perigoso. A perna amputada, o braço reconstruído e as cicatrizes que Ramon carrega no corpo são a prova disso. Ele teve o carro fuzilado quando chegava em casa. Foi por muito pouco. Se você não se meter no problema do crime organizado, se você não mexer com eles, não comentar, então nada vai te acontecer. Se você mexer com eles, se você quiser enfrentar eles, então o final está cantado. Uma realidade que o ex-governador de Amambai, estado onde fica Pedro Juan Cabaleiro, tentou enfrentar. Virou senador e seguiu o enfrentamento em âmbito nacional. Não demorou para Robert Acevedo ver a morte de perto. O carro em que ele estava com 2 funcionários também foi fuzilado. Quando he visto que o auto estava sofrendo disparos. Quando vi os disparos, disse para o meu motorista acelerar, mas ele já estava morto. No momento, me abaixei. Como viram que ninguém se mexia, eles foram embora. Empreenderam uma rauda fugaz. Acevedo sobreviveu com os tiros de raspão. Hoje é o equivalente a deputado federal e agora bem mais cauteloso. Medo de minha família, verdade? Temo pela minha família. Tive que mudar de cidade. Me dei conta que são muito fortes e não vou enfrentá-los sozinho. Infelizmente, temos uma justiça corrupta, assim como os fiscais e a polícia. É muito difícil enfrentar solo. Difícil é para Cíntia confiar numa resposta da justiça paraguaia. Ela era casada com Léo Veras, um conhecido jornalista policial de Pedro Juan Cabaleiro e que tinha muita influência na comunidade local.
Era uma quarta-feira. Estávamos jantando com meu filho quando eles chegaram. Mal consegui olhar e eles executaram meu marido na nossa frente. Como de costume, a polícia paraguaia não dá informações sobre o caso. Sequer para a viúva, que agora está com medo e quase sem dinheiro para sobreviver, já que Léo sustentava a casa para que ela estudasse. Até agora não sei nada. Nenhuma autoridade me diz como está a situação. Não tenho nem advogado para me acompanhar. Estou sozinha. Então estou sola, então não tenho apoio. Resolver esse problema da violência na fronteira é uma missão desafiadora. Primeiro, porque o mercado das drogas, mesmo que com baixíssima expectativa de vida, dá muito dinheiro. Segundo, o espaço de circulação é imenso. Dos 1.300 quilômetros de fronteira entre Brasil e Paraguai, boa parte é seca. Isso quer dizer que não existe um rio, riacho ou córrego, em sua boa parte, que separe os dois países. O trânsito se dá por terra firme. A dificuldade de monitorar esse espaço, segundo as autoridades, se dá pelo fato de que não são só nas zonas urbanas, povoadas, movimentadas, que se passa com facilidade para o lado de lá. Eu estou na margem de uma rodovia que é recheada desses marcos, esses pilares de concreto pintados de branco que marcam que o Brasil é desse lado e o Paraguai é desse lado de cá. Portanto, vocês estão vendo a facilidade com a qual a gente transita de um lado para o outro num vasto território de fronteira. Em apenas 3 dias da fronteira, nossa equipe presenciou 2 apreensões de drogas feitas pelas autoridades brasileiras. O Departamento de Operações de Fronteira apreendeu 150 quilos de cocaína que estavam escondidos nos cilindros de ar deste caminhão. E nesta carreta, que aparentemente transportava milho, a Polícia Rodoviária Federal encontrou 9,5 toneladas de maconha no fundo da caçamba. Tá aumentando, cara? Muito. Quando, veja bem, até no ano 2000, você fazia uma apreensão de 700 quilos, de 1 tonelada, era um barulho muito grande, vamos supor. Sim. E o ano passado chegou a 28 toneladas. O ano passado, pela primeira vez. Então, realmente, o tráfico está aumentando. Por quê? Devido ao aumento das organizações criminosas na faixa de fronteira. Para o secretário de Segurança do Mato Grosso do Sul, uma das alternativas é combater o consumo. Outra, mais fácil de ser atingida, é desenvolver alternativas de emprego aos chamados soldados, geralmente jovens, pistoleiros, que por muito pouco dinheiro aceitam matar uma pessoa. Para cada pessoa que você prende, você tem uma gama de outras desempregadas que são obrigadas a ficarem quase em serviço escravo, trabalho escravo nas roças de maconha, trabalhando a menos do que uma diária de uma mulher que limpa uma casa na capital. Estima-se que alguns matadores cobram até R$50 para aniquilar alguém. Pode ser um reflexo da falta de perspectiva paraguaia. A diferença de estrutura de Ponta Porã para Pedro Juan Caballero é evidente. O governo paraguaio não indicou nenhum representante para falar com nossa equipe. Silêncio também mantido pela polícia de lá e até pela especializada Secretaria Nacional Antidrogas. A lei do silêncio parece ter uma proporção ainda maior que o medo de moradores acuados. Quem não pode se calar é o Brasil. Afinal, não há orgulho nenhum em exportar crime organizado. Quando nós diminuímos a capacidade financeira do crime organizado, isso se reduz. Criminalidade em geral, homicídios, criminalidade violenta, e vai reduzir a capacidade armamentista dessas organizações. Então são 3 frentes: evitar a entrada, evitar a saída e o combate internamente no território brasileiro. E tem mais guerra na fronteira para você. Nossa equipe preparou um documentário inédito e exclusivo para o Play Plus, além de reportagens e gráficos que você já pode conferir no r7.com.